Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão assistindo a aula de hoje, ou ouvindo. Essa vem imediatamente depois da anterior, né, porque essa semana vão ser três, tratando da escravidão. Normalmente elas seriam espaçadas, mas por conta do tempo isso não vai ser possível. Então vou ter que botar as três na mesma semana, enfim, até que é cansativo para vocês, para mim, né, mas fazer o quê? São problemas do calendário, muita coisa para falar, então vamos lá. Lembro também que além das três aulas de hoje, tem também a live com o Leonardo Marques, de quarta-feira, dia 2 de dezembro, às 5 horas. Quem está ouvindo isso depois ela fica gravada. Ela vai ficar gravada no canal e vai ser disponibilizada no podcast também. Então, na aula passada, a gente está discutindo, na aula anterior a gente discutiu economia. Na aula passada a gente falou do tráfico, que é o elemento constituinte para entender o Brasil, né? Essa importância desses milhões de africanos escravizados, se 3 milhões, cerca de 3 milhões no período colonial, mais 1,8 milhões até 1850. Mas o que acontecia com esses escravizados quando eles chegavam no Brasil? É esse que é o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é tentar dar para vocês uma visão, tentar apresentar uma visão geral dessa experiência dos escravizados no Brasil colonial, uma experiência múltipla e diversificada. E a gente vai focar em alguns elementos, né? Focar como é que é no principal deles, que era o trabalho, porque é isso que os escravizados faziam a maior parte do seu tempo. Focar na família escrava, focar no castigo, na violência, que era, no fim das contas, o sustentáculo da escravidão. A escravidão, em última instância, se baseava na violência. E, por último, falar um pouquinho dos escravos armados, que deixa um pouco mais complexa, né, essa discussão sobre a escravidão. Então, acho que é importante a gente começar, né, lembrando que a escravidão, muitas vezes a gente vai pensar nos momentos mais chocantes, que chamam mais atenção, como, por exemplo, rebeliões ou uma revolta dos malês em 1835, no período regencial, né, já fora do recorte desse curso, ou Carrancas, né, que foi uma das mais violentas, em 33, em Minas Gerais. Ou a gente pensa em quilombos, e não necessariamente nos quilombos pequenos e cotidianos, mas os grandes quilombos, imensos, duradouros, como Palmares. Ou a gente pensa em momentos que também são excepcionais, como a alforria. Mas a questão é que, na verdade, a gente tem que entender que a escravidão era uma relação cotidianamente reiterada. Ela estava sempre... É uma relação de poder que se exerce todo dia, é um conflito que se manifesta todo dia, é uma negociação e uma adaptação que ocorrem todo o tempo. A gente não são algo... A gente não pode pensar a escravidão somente a partir dos eventos excepcionais. A gente tem que tentar examinar um pouco como é que era esse contexto do dia a dia. Qual era a sua autonomia cotidiana dos escravizados? Como é que o senhor conseguia evitar que esses escravizados se rebelassem o tempo todo? Como é que era possível manter essa relação minimamente funcional do ponto de vista do senhorial, evidentemente, né? Claro que o funcional era muito mais do ponto de vista do senhor do que dos escravizados, né? Mas como é que essa relação tão desigual podia ser reproduzida, mantida e transformada, e como é que ela variava, né? Como é que a condição dos escravizados variava dependendo de onde eles trabalhavam, para quem eles trabalhavam, dependendo de quem eles eram, dependendo das habilidades que eles tinham, dependendo se estavam em plantéis com um pequeno número de escravizados, ou um grande número de escravizados. Então, a gente vai tentar aqui dar uma visão geral sobre isso, só que é algo muito difícil de se estudar. Por quê? Porque exatamente por essa relação ser cotidiana, ela deixa poucos documentos. E alguns documentos que podiam registrar esse tipo de coisa, por exemplo, diários, eram muito raramente, diários ou até cartas pessoais, eram raramente preservados. Ou eram raramente feitos, como no caso dos diários, ou raramente preservados, no caso das cartas pessoais. E aparentemente as poucas cartas pessoais que sobrevivem raramente falam dessa relação cotidiana com os escravizados. Se você não tem nada para o Brasil comparável, por exemplo, aos diários do Thomas Tastlewood, que era um escravocrata da Jamaica, que vai escrever uma imensidão de diários, são vários e vários volumes, registrando o que aconteceu com ele durante, se não me engano, 40 anos, no século XVIII, na Jamaica,
E aí ele registra toda essa interação com os escravizados. Tal escravizado foi punido, ele teve sexo, ou seja, estuprou tal escravizada, aconteceu tal e tal coisa, tal escravizado falou tal coisa para mim, então assim, o cara registrava em detalhe a vida dele durante décadas. E aí isso permite ser estudado por vários historiadores, mas talvez o principal seja um trabalho do Trevor Burnard chamado Tyranny and Power, Tirania e Poder. Mas a gente não tem nada disso no Brasil. Então, que tipo de fonte, né, você pode examinar para tentar entender como funcionava a escravidão? Uma fonte muito importante são processos criminais, fosse na Inquisição, fosse processos judiciais, ou até episcopais também. Então, esses processos, muitas vezes eles têm testemunhos e eles acabam retratando cenas cotidianas para explicar o que aconteceu de excepcional. Então, esse retrato, esses processos são uma fonte muito útil e importante, mas eles não têm para todos os lugares. Geralmente eles só têm para o período final do período colonial, lá para 1650, alguma coisa assim, porque não sobreviveu, e tem lugares que não tem nenhum, né, que fonte só vai existir para o século XIX. No século XIX é um período mais rico. Você pode estudar a família escrava pensando, por exemplo, através de inventários que às vezes relatam a família, mas também sua distribuição não é sempre precisa. Você pode estudar fontes paroquiais, você pode estudar habilitações matrimoniais, você pode, que são processos, né, para que as pessoas pudessem casar, né, na igreja. Você tem alguns poucos relatos e fontes excepcionais a partir de conflitos, com uma que a gente vai ver daqui a pouco, né, que vai ver ao longo dessa aula. Então, o ponto principal aqui é a gente notar que é difícil estudar esse tema. Mas o fato de ser difícil não significa que seja menos importante. Pelo contrário, é o fato de ser difícil que vai exigir um esforço maior para a gente tentar imaginar como é que era essa relação. Que no fim das contas é uma relação de dominação, é uma relação violenta, mas nunca é uma dominação absoluta. Como é uma relação, os dois lados, apesar da imensa desigualdade de poder, podem se influenciar um ao outro. Você tem uma espécie de cabo de guerra cotidiano entre senhores e cativos. Cada um, né, os senhores querendo explorar mais os cativos e os cativos querendo sobreviver. Que, na verdade, e isso é um ponto que quem enfatiza muito bem, quem realmente me fez mudar e incluir esse ponto na aula, foi um trabalho sobre Berbice, a Guiana, um trabalho do Randy Brown, num livro recente, Surviving Slavery in the British Caribbean, em que ele destaca como o objetivo cotidiano dos escravos era, acima de tudo, sobreviver. Exatamente porque, como eu falei já em aulas anteriores, né, a escravidão era basicamente eu sempre falo a palavra, um killing field, um cenário de devastação e catástrofe demográfica muito grande. Então, que as pessoas, que a expectativa de vida era limitada, era reduzida, as condições eram terríveis, então era sempre preciso se esforçar, não necessariamente para sobreviver, não somente para obter a liberdade, mas somente para sobreviver. Esse era o objetivo primário dos escravizados. E isso eles vão conseguir resistindo cotidianamente, tentando impor limites cotidianos ao poder do senhor, tentando se acomodar às demandas do senhor, se adaptar. Então você tem nesse contexto, né, tanto uma resistência cotidiana que o sistema escravista lida com ela, está acostumado com ela, né? Podem ser pequenas fugas em momentos específicos para prejudicar o senhor, mas que depois o escravizado volta. Podem ser uma tentativa de você limitar a sua velocidade de trabalho, trabalhar menos do que o senhor gostaria que você trabalhasse. Pode ser você reivindicar, pode ser os escravizadores podiam reivindicar algum tempo livre e algum acesso à terra para plantar sua própria comida, para produzir, para poder ter algum acesso ao mercado e obter algum pouco dinheiro diretamente, né? E claro que essa acomodação também pode ser simplesmente você servir bem ao senhor para escapar de castigos, para obter benesses. Então, não é algo que a gente possa julgar moralmente, evidentemente, essa acomodação, né?
É uma situação limite em que as pessoas estão fazendo o necessário, o que elas veem como necessário para sobreviver, né? Porque a escravidão ela é uma relação exploradora e violenta em grau quase, não diria incomparável, né? Porque assim, a história tem muitas coisas muito terríveis, mas num grau extremamente elevado, que eu acho que a gente, numa sociedade que não tem a escravidão como regra, embora existam pessoas em situação de escravidão, tem muita dificuldade de conceber o grau de violência, né, em que ela se baseava, né? E esse cotidiano é especialmente importante porque o que ajuda a entender porque um escravo foge e vai para um quilombo? Muitas vezes são essas relações cotidianas, a insatisfação com essas relações cotidianas com as quais ele está lidando. Como é que um escravo consegue também a euforia? Ele consegue por causa dessa acomodação, por causa das possibilidades abertas nessas relações cotidianas. Você nunca vai entender por que um escravo se rebelou, fugiu ou conseguiu a liberdade sem pensar primeiro nessa relação cotidiana. E essa relação cotidiana é fundamentalmente uma relação senhor-escravizado. Embora, como a gente vai ver, a comunidade mais ampla esteja presente em algum grau, ainda que variado, e até o Estado esteja presente. Mas a relação do Estado com a escravidão é ambígua e muito limitada. Você vai ter tentativas, por exemplo, de proibir a escravidão indígena, como a gente falou em aulas anteriores, várias repetidas tentativas, né, justamente porque elas não são plenamente bem-sucedidas, muito pelo contrário, elas vão encontrar vários limites. A gente vai ter tentativas do Estado de tentar determinar, por exemplo, condições mínimas. Então você tem a Lei das Arqueações de 1984, tentando determinar condições mínimas no tráfico atlântico, e você tem em 1688, 20 de março, são duas leis um pouquinho diferentes uma da outra, né? Em 20 de março e 23 de março de 1688, tentativas de proibir, não proibir, mas dar oportunidade que escravizados reclamassem das violências a que sofriam. Mas isso foi basicamente revogado e ignorado muito rapidamente, porque os governadores disseram que isso era impossível, que isso ia estimular a desobediência dos escravizados e que não podia funcionar. Mas a coroa, às vezes, já atendia, né, a demandas judiciais e extrajudiciais dos escravizados. Africanos, indígenas e até um caso de um indiano escravizado que foi escravizado durante décadas em Minas Gerais e acaba conseguindo a liberdade, né? Mas então você tem um artigo, né, do Russell Woods chamado Acts of Grace, acho que foi traduzido, publicado no capítulo de Portugal, mas eu esqueci o título do capítulo de Portugal, que ele mostra bastante esses apelos extrajudiciais, né, em que escravizados ao longo do século XVIII inteiro, que é o período que ele estuda, e você tem registro pelo menos desde o final do século XVII, vão dizer, olha, fulano me bate, fulano eu comprei a forria, mas ele não me deu, fulano me separou da minha esposa, fulano não sei o quê. Então você tem alguns recursos, há instituições do poder, né, do poder estatal, da monarquia ou da igreja, né, para tentar colocar algum limite ao poder senhorial. É uma biografia que acabou de sair, né, a partir de um processo inquisitorial de uma historiadora francesa, acabou de ser traduzida, Charlotte Cassonneau-L'Estoile, acho que se chama Páscoa e seus dois maridos. O título do livro é baseado numa angolana escravizada acusada de bigamia, que foi vendida de Angola para o Brasil, enfim, uma história fascinante. Ela mostra como esses escravizados, ela e seu marido, né, na Bahia, vão apelar judicialmente quando o seu senhor vende o marido dela, eles são separados. Isso aconteceu em Lisboa, mas parece ter sido muito comum no México. Você tem um trabalho de um cara chamado Herman Bennett estudando isso. Mas no Brasil, a gente tem muito poucos registros que isso tenha acontecido. Pode ser uma questão de falta de documentação, pode ser uma questão ainda de falta de estudo, não sei. Mas, no geral, me parece que a intervenção estatal foi menor na relação da escravidão do que em áreas como o México, que tinha uma parada estatal maior, enfim, ou mesmo área como Lisboa, né, que tinha escravizados, né, em pequena escala,
3% da população, alguma coisa assim, até o início do século XVIII. 10% mais ou menos no meio do século XVI, e cai para o século XVII, XVIII, para algo em torno de 3%, alguma coisa assim. Então, né, nesses lugares, o aparato estatal parece ter atuado com mais vigor sobre isso. Mas esse é um tema que a gente ainda precisa estudar, né? Provavelmente São Paulo, Minas e Maranhão são as regiões em que você teria mais espaço para isso por causa da maior sobrevivência documental. Áreas como a Bahia, Pernambuco, tem quase nada sobre isso, e o Rio tem mais, mas acho que menos do que outros. Então, porque a sobrevivência dos documentos varia muito de área para área também, né? Pô, você tem várias vicissitudes de preservação que é difícil até entender por que algumas áreas. Tipo, é fácil entender por que, sei lá, queimaram quase os registros da documentação antes da invasão holandesa na Bahia e em Pernambuco. Porque as invasões em 24 na Bahia e 30 em Pernambuco destruíram muita coisa, as guerras subsequentes e tal. Mas nem sempre você tem um motivo tão óbvio, né, para explicar isso. Então a gente não sabe. Às vezes porque alguma documentação sobreviveu ou não. Mas para terminar essa introdução, essa parte geral sobre o cativeiro, né, que está vindo colocando a cena para as temáticas posteriores, né, eu gosto muito dessa citação de um historiador americano chamado Philip Morgan, que é autor do livro, provavelmente é o melhor livro que eu já li sobre escravidão na minha vida, que se chama Slave Counterpoint. Black Culture in the 18th Century Chesapeake and Low Country. Ele está estudando fundamentalmente a escravidão na Virgínia e na Carolina do Sul, no século XVIII. Então, foi a tese de doutorado dele em 1980, ele passou 18 anos melhorando para fazer esse livro, que é absolutamente magnífico. E acho que ele resume muito bem essa contradição fundamental da escravidão, que o escravizado é ao mesmo tempo uma coisa, ele é tratado como coisa, porque ele é uma propriedade, mas ele também é uma pessoa, que tem história legal, ele é uma pessoa que pode ser batizada, que pode ser que pode casar, que pode ser responsabilizada criminalmente e que obviamente é um ser humano capaz de pensar e agir, né? Então eu gosto muito da citação do Philip Morgan. Não importa o quanto os senhores tratassem seus escravizados como bens, seus escravos como bens, a humanidade de sua propriedade não podia ser ignorada. Não importa quão totalizante fosse o exercício de poder dos senhores, negociação e compromisso eram necessários para fazer com que a escravidão funcionasse. Não importa quão sinceramente os plantadores patriarcas enfatizassem relações recíprocas. Sua autoridade, em última instância, baseava-se na força. Não importa o quanto o dia a dia colocasse brancos e negros lado a lado. Consciência de raça e distinções de classe crescentemente os afastavam. Então ele está pensando na América Inglesa continental, no Chesapeake, na Virgínia, na Carolina do Sul, fundamentalmente. Mas essa reflexão geral sobre essa contradição fundamental da escravidão vale para a gente pensar o Brasil também. Isso é muito importante no estudo da escravidão também. Já viram, citando um trabalho sobre a Guiana, um trabalho sobre os Estados Unidos. A escravidão, como é um tema muito estudado e muito desenvolvido, e que tem acontecido, tem muita importância na história das Américas em geral, é um tema que você tem, digamos, uma interpenetração das discussões, uma fecundação recíproca dos debates muito intensa, né? É impossível estudar a escravidão estudando só o Brasil, porque você tem que sempre olhar para os outros lugares e pensar, porque às vezes eu lendo esse livro sobre Guiana, eu penso sobre como funcionava a escravidão na Bahia do século XVII, do século XVIII. Eles me ajudam a pensar. Claro que as coisas, nenhum lugar é exatamente igual ao outro. Isso vale dentro do Brasil. Não necessariamente o que acontecia na Bahia, no século XVII, vai acontecer no Rio de Janeiro do século XVII. Eu vou mostrar, inclusive, uma diferença significativa mais para frente, numa tabela, daqui a alguns slides. Então, a gente tem que perceber, né, essas variações que são muito significativas e importantes. Mas então, como eu falei, qual é a principal coisa que os escravizados faziam? Era trabalhar. O Stuart Schwartz, um autor que a gente já leu e que vai ler de novo, vai constantemente referir ao longo do curso, né? Ele tem uma frase que ele diz que qualquer estudo da vida escrava que não leve em conta o trabalho
não passa de um exercício de fantasia etnológica, ou fantasia antropológica, alguma coisa assim. Eu estou só de cabo de memória, evidentemente não lembro, né, a frase exata, né? Então, tá procurando o livro aqui, mas enfim, não tá tão acessível imediatamente, então deixa. O... Então, se o trabalho era fundamental, como ele variava de um lugar para o outro? Você vai ter... E por que essa variação é importante? Porque imagina, como é que era a experiência de um escravizado que estava sob de alguém que estava sendo escravizado sob um pequeno produtor de mandioca. Tem um pequeno produtor de mandioca que tem um escravo e trabalha no eito com a sua e trabalha plantando mandioca com a sua família e comprou um escravo para ajudá-lo. Então você tem um escravo, uma família de 5, 6 pessoas ou mais. E essa experiência é igual de um escravizado de alguém que é escravizado e mora na cidade e é um escravo de ganho, ou seja, alguém que sai à rua trabalhando e dá uma quantia diária, ou semanal, ou de alguma outra periodicidade para uma senhora viúva que vive disso. Ou a diferença desses dois para uma plantação de tabaco com 20 escravizados, ou a diferença desses dois para um engenho de açúcar com 100 escravizados. Cada um desses tipos de propriedade, cada um desses espaços, rural, urbano, e cada produto cultivado vão ter suas especificidades. Por quê? Essa divisão rural-urbana, alguns historiadores às vezes acham que ela é exagerada, porque, especialmente em áreas em cidades menores, né, você não tem uma separação tão grande, né? Uma cidade que tem uma vila que tinha, sei lá, 2.000 pessoas, na prática, e que tem mais algumas milhares, né, no seu distrito rural em torno, né? Na prática, a diferença, muitas vezes essas pessoas que estão vivendo na vila, elas vão ter uma relação muito próxima com o meio rural, mas é claro, mas isso também, então é também diferente de experiência urbana numa cidadezinha, sei lá, numa vilazinha Cabo Frio com centenas de pessoas, ou uma das vilas do atual sul da Bahia, Capitania de Ilhéus, como sei lá, Camamu, Boipeba, que são vilazinhas pequenas, do que uma cidade como Salvador, que tinha dezenas de milhares de pessoas, 20 e tantas mil no início do século XVIII, 40 e tantas mil no meio do século XVIII, que era a maior cidade do litoral atlântico das Américas, maior que na mesma época do que Nova York, Boston, ou algo que vale, né? Mas embora fosse menor que as cidades da América Espanhola no interior, como Lima, Cidade do México, Cusco e Quito. Então, o tamanho dessas cidades, o tamanho das cidades também fazia uma diferença, né? Mas o ponto é que na cidade, ela muitas vezes ela permitia a realização de tipos de trabalho que dava uma autonomia maior para os escravizados. Podia ser, como eu falei, um escravo de ganho, que é esse escravo que vai trabalhar, vai carregar coisa, vai vender comida, vai ter, às vezes, vai ser um sapateiro, tem uma oficina que ele pode trabalhar junto com o seu senhor ou de maneira separada. Às vezes, esses escravizados muitas vezes viviam sozinhos. Você tem uma postura da Câmara de Salvador do início do século XVII em que se diz, por exemplo, olha, esses escravizados é proibido que escravizados vivam sozinhos, eles precisam viver com o seu senhor. Isso no início do século XVII já. Então, havia maior possibilidade de autonomia. Embora nem sempre, claro, você vai ter escravizados que vão viver com seus senhores, não vão ter sua autonomia. Um escravizado doméstico, que pode viver com o senhor, um escravizado de um oficial artesão, que também vai viver na oficina com o seu senhor, e por aí vai. Mas o ponto é que, em geral, esse meio urbano pode dar um espaço maior de autonomia para esse escravizado. Mas no meio rural também as variações são muito grandes. Você também pode ter espaço de autonomia nesse meio rural. Você pode ter um oficial, um escravizado especializado, como um ferreiro, por exemplo, que pode circular entre várias fazendas de acordo com as demandas de cada momento, né? Pagando para o seu senhor uma parte do rendimento que ele tivesse.
E no meio rural, você tem essas diferenças muito grandes a partir do produto cultivado. Por quê? Porque alguns tipos de produtos eles são mais, eram mais mortais, mais violentos, mais predadores. O pior de tudo era o açúcar. O açúcar era um dos produtos mais difundidos no Brasil, mas ele era extremamente mortal. O açúcar era um dos grandes fatores para ajudar a entender a catástrofe demográfica que foi a escravidão no Brasil, no Caribe, Nova Orleans, e por aí vai. Até tem um filme, né, que é o 12 anos de escravidão, em que ele vai, né, para a região de Nova Orleans, enfim, e tal, que é muito violento. Então é algo que a gente tem que pensar, levar em conta essa violência esse caráter mortal do açúcar. Por que o açúcar era tão mortal? Por causa do ritmo de trabalho. O açúcar existia um ritmo de trabalho muito intenso, especialmente durante quase todo o ano, mas especialmente na época da safra, porque você tinha que colher muito rápido a safra e moer muito rápido no engenho, né? E aí o engenho funcionava 18, 20 ou até mais horas, 18, 20 horas ou até mais que isso por dia. Porque depois que a cana era colhida, ela apodrecia muito rápido. Se ela ficasse muito tempo no pé, ela também apodrecia. Então você tinha que colher na época exata para poder transformar no açúcar de alta qualidade e conseguisse bons serviços. Então você vai ter, por exemplo, nos engenhos, né, acidentes do tipo, a pessoa está trabalhando há muitas horas no engenho, né, botando a cana e o braço dela fica presa. Aí você tem que pegar o machado e arrancar o braço da pessoa, porque você não consegue tirar o braço do engenho depois para... Você consegue tirar o braço, né, e ele vai ser moído junto com a cana. Então o açúcar literalmente era algo sangrento, né? Por causa desses acidentes que aconteciam, enfim. Que a galera quer muito saber o quão comuns eles eram, né? Mas eles parecem ter acontecido com uma frequência impressionante pelos dados anedóticos que a gente tem. Então, então o açúcar, né, ele era muito essa mortalidade do açúcar fazia com que houvesse uma tendência ao crescimento vegetativo negativo. A população tendia sempre a diminuir, a não ser que ela fosse sempre recuperada pelo tráfico, né, pela compra de novos escravizados. Era normal morrer 10% de escravizados de um engenho a cada ano, enfim. Então você vê como você está o tempo todo, né, tendo que substituir, né, por causa dessa mortalidade. O tabaco, aparentemente, era bem menos violento. É, o trabalho do tabaco, ele era fisicamente desgastante e tal, mas ele tinha nenhuma fase que fosse tão intensa contra a safra e a moagem da cana, e ele era mais constante ao longo do ano, então ele tendia a ser menos mortal. A mesma coisa para o trabalho da mandioca. Então, você tem estudos, como por exemplo uma tese de doutorado da Linda Wimmer, que é uma historiadora que nunca publicou a tese, porque eu descobri depois, essa semana até o orientador dela falou, o Stuart Schwartz, que ela virou freira, enfim. Então não acabou, infelizmente, nunca publicando a tese, mas o trabalho dela com inventários, o estudo do tabaco na Bahia, mostra como como você tinha uma tendência maior ao crescimento vegetativo positivo. Nasciam mais crianças nas plantações de tabaco do que nas plantações de açúcar, né? Ela compara inventários que ela analisou de plantação de tabaco com os inventários do Stuart Schwartz, e aí que estuda fundamentalmente a produção, a propriedade açucareira, né, no livro dele Segredos Internos, e aí ela consegue tecer um pouco essa diferença. Então você percebe aqui a diferença de acordo com o produto cultivado, né? E essa relação senhor-escravo também variava muito. Por quê? Porque a relação senhor-escravo ela devia ser totalmente diferente num senhor que tinha 100 escravizados e que ele só devia conhecer pessoalmente, né, alguns, que eram talvez os mais especializados, talvez os que ficassem na cidade, não ficassem na casa grande, por aí vai. Ele necessariamente não conhecia esses dezenas de escravizados do Eito. E diferente numa região com poucos escravizados, que era na prática uma propriedade com poucos escravizados, que a relação ia ser muito mais constante e intensa. Até a exploração podia ser até mais violenta, porque você não conseguia desenvolver um nicho que lhe deixasse relativamente autônomo, né? Que lhe permitisse uma certa autonomia. Então essa era uma diferença significativa entre
entre as grandes e as pequenas propriedades. Porque se na grande propriedade você podia, às vezes, né, ter uma maior autonomia, em comparação na pequena propriedade, você podia, às vezes, graças à relação com o senhor, obter algum tipo de vantagem, como, por exemplo, a alforria. Era mais comum que pequenos senhores alforriassem, em termos proporcionais, que pequenos senhores alforriassem seus escravizados do que grandes senhores. E por que isso acontecia? Isso acontecia porque esses pequenos senhores, eles tinham menos mecanismos para controlar os seus escravizados. Então eles dependiam, né, eles dependiam muitas vezes dessa colaboração. E todo mundo dependia da colaboração, na verdade. Só que aí, dependendo do tipo de propriedade e da escala, do tamanho do escravizado, você consegue essa colaboração de diversas formas, né? Você vai ter incentivos positivos. Você pode oferecer, por exemplo, quando acabar a safra, que essa época é terrível na produção açucareira, todo mundo recebe rações extras de comida, de cachaça, recebe talvez um dia de folga, esse tipo de coisa assim. Então você tem incentivos positivos, às vezes até um bônus em dinheiro, embora isso fosse mais raro, né? Geralmente só para escravos especializados. E você tem incentivos negativos, né? Que é na prática a violência, a ameaça de separação familiar, embora a violência pareça ter sido a mais comum. Era provavelmente um incentivo negativo mais comum, né? E só que um grande senhor, provavelmente, ele conseguiria, né, exercer talvez o temor da ameaça à violência mais fortemente, inclusive porque esse grande senhor era também, sei lá, um coronel de ordenança e podia mobilizar mais homens armados para reprimir qualquer tentativa de resistência dos escravizados, ele teria feitores para ajudá-lo, enquanto um senhor com um escravizado dependia dele, fundamentalmente, com 1, 2, 3, seria ele, né, que teria que controlar esses escravizados. Então, essa colaboração escrava, ela era sempre necessária, né? E é claro que ela era uma colaboração conseguida à custa, em última instância, da violência, mas no fim das contas também algum tipo de incentivo positivo era necessário, porque senão esse escravizado podia simplesmente ele podia atrapalhar muito. Imagina se um escravo, um mexe-açúcar, ou alguém especializado estivesse insatisfeito com o senhor, o caldeireiro, estivesse satisfeito com o senhor e na época da moagem da cana sumisse, fosse 2, 3 dias fora. O senhor iria voltar, o senhor certamente castigaria por isso, mas o senhor teria perdido já muito dinheiro com isso. E se os escravizados que fizessem muito esforço para trabalhar, para tentassem trabalhar o mínimo possível e por aí vai, isso significa que esses escravizados, eles também teriam, né, eles poderiam, esses escravizados poderiam também prejudicar a produção. Então era preciso, né, necessariamente, de alguma forma, que esses escravizados de algum jeito resistissem. Eles iam estar resistindo o tempo todo, então você precisava de alguma forma trazer eles para o lado do senhor, minimamente que fosse, né? Uma das maneiras de fazer isso era o chamado trabalho por tarefa. O que era esse trabalho por tarefa? Em vez de os escravizados terem que trabalhar, sei lá, do amanhecer ao anoitecer, você dava para eles uma certa quantidade. Você tem que colher tanta cana. Você tem que cultivar tanta área de mandioca. Você tem que fazer tanta coisa. Ou na cidade você tem que, o equivalente disso seria esse escravo de ganho, ou você vai me trazer tal dinheiro por semana. O que você faz para conseguir esse dinheiro, o que você faz depois que você consegue esse dinheiro, o problema é seu. Então a tarefa, né, na produção rural era essa medida diária de serviço que servia para estimular o escravizado a trabalhar muito, porque imagina, ele poderia, em vez de ele ter que trabalhar o dia inteiro, ele poderia, se ele fosse muito eficiente, completar nessa tarefa, ele trabalhou 10 horas por dia, portanto faltou, ele trabalhou 10 horas, mas cumpriu a tarefa, então ele tem 2 horas, 3 horas de sol para fazer o que quiser, e mais, enfim, à noite, enfim, e tal. Então você tem, né, uma possibilidade de autonomia conseguida graças a essa tarefa, né? Esse era o chamado, em inglês eles chamam isso de task system, sistema por tarefa, né? Em oposição ao gang labor, que é o trabalho por turma, ou gang system, sistema de turmas. Que é a diferença desses? O sistema de turmas parece ser mais comum no Caribe do século XVIII e parece ser raro no Brasil, ou inexistente. O gang labor ele exigia custos de repressão, de vigilância muito maiores. Se no gang labor o escravo tinha um trabalho regimentado, escravizar, você geralmente um slave driver, né?
uma espécie de superior escravizado que ditava o ritmo de trabalho e que todo mundo deveria seguir esse ritmo de trabalho com ele. Então, isso geralmente tendia a gerar uma produção maior, mas, por outro lado, forçava, né, os custos de vigilância, de repressão, tendiam a ser maiores, porque provavelmente isso estimulava mais, isso causava mais satisfação e provocava mais rebelião escravizada. Então você tem uma espécie de, como os economistas dizem, trade-off, né? Você pode, no sistema de tarefa, perder talvez um pouquinho de produção, mas você economiza nos custos de vigilância e de repressão. Você está trocando um pouco isso, né? E o escravizado, ao mesmo tempo que ele tá trocando a colaboração dele no trabalho por tarefa por, em troca, algum pequeno espaço de autonomia, né? Então, o gang labor talvez seja um dos fatores, assim como a integração produtiva de que você tem nos engenhos caribenhos do século XVIII, são engenhos muito maiores, né, do que no Brasil da mesma época, são engenhos com 200, 300 escravizados, e você não tem a figura do lavrador de cana, como existia no Brasil. Então, esse tipo de trabalho e essa integração produtiva, que era possibilitada inclusive pela maior oferta de capital, graças ao maior desenvolvimento da Inglaterra, isso provavelmente ajudava a entender por que o Caribe era mais produtivo que o Brasil. Mas, por outro lado, talvez o sistema de tarefa seja um dos fatores que ajuda a explicar por que você tem menos rebeliões no Brasil. Mas não era o único, evidentemente. Vão ter outros fatores, a gente vai falar disso na próxima aula. Então, a realidade do trabalho era de uma exploração brutal, violenta e com privações materiais muito grandes. Você tinha muitas vezes menos comida, certamente você tinha do que deveria, você tinha muitas vezes menos, você tinha certamente, você trabalhava demais, certamente, você tinha um tempo de descanso limitado e por aí vai. Mas alguns escravizados podiam se, mas os escravizados não eram todos iguais. Todo mundo sofria de privações materiais e exploração, mas elas aconteciam de formas diferentes. Você vai ter pegando da historiografia caribenha, né, o que João Fragoso tem chamado de elite da senzala, mas enfim, isso também é um fenômeno que existia em outros impérios lidados com a historiografia, que são escravizados em condições superiores aos demais. Por quê? Geralmente eram trabalhadores especializados, ou seja, que tinham habilidades como o caldeireiro, o mestre de açúcar, o ferreiro, ou que atuavam em funções de supervisão em relação a outros escravos. Então eram tipos de trabalhadores que eram mais valiosos que os outros escravizados, exatamente por causa dessas habilidades adicionais que eles tinham e da confiança que eles gozavam do senhor. Geralmente eles eram crioulos ou pardos. Crioulos era como se chamava, né, os negros, os africanos, os pretos, vou usar a classificação do IBGE, nascidos no Brasil. E pardos eram os miscigenados. Então, esses trabalhadores especializados supervisores, apesar de eles serem mais caros, essa relação de confiança que eles tinham com o senhor, às vezes maior possibilidade de acumulação, davam a eles e seus familiares chances maiores de liberdade. Então, você podia colaborar com o senhor para tentar obter a liberdade. Era, enfim, uma estratégia que a gente pode compreender perfeitamente nos dias de hoje, né? Você colabora com o senhor porque assim você acha que você vai conseguir, né? Que você vai conseguir a sua liberdade, ou pelo menos durante o cativeiro você consegue condições melhores. Você pode ter acesso ao casamento, você pode ter acesso a uma moradia separada, você pode ter acesso você pode escapar de punições físicas, você pode gozar de uma posição hierárquica superior em relação a outros escravos, porque não era porque eram escravizados, todos eram iguais, e por aí vai. Aqui algumas imagens, né, do tipo de trabalho, né? Então essa, por exemplo, é uma imagem do trabalho que eu já mostrei antes, do trabalho de mineração, né? Que você fica curvado, no leito do rio, enfim e tal. Então era um trabalho também que certamente era bastante desgastante também. Como todos eram, né? Enfim. Aqui é uma imagem do Carlos Julião, mais ou menos da década de 1770, com uma negra de tabuleiro, né? Ou seja, uma vendedora de alimentos, e um negro, os dois provavelmente não sabe se são escravizados ou livres, né?
carregando carregando seus produtos que eles vão vender, levando coisas de um lugar para o outro, no caso do escravizado homem, por aí vai. Então, só para vocês terem visualizar um pouco, né, o que a gente estava falando até aqui. Mas, então, essa relação, eu acho um conceito interessante para entender a escravidão, o conceito de economia moral. Que é um conceito de um historiador inglês chamado Edward Palmer Thompson, né, um dos principais historiadores marxistas do século XX, que ele chama de economia moral da multidão inglesa, que ele está tentando entender como é que as pessoas lidavam com as relações, com a desigualdade, relações de dominação, né? O que as pessoas aceitavam e o que elas não aceitavam a ponto de elas se rebelarem. E como elas podiam negociar e lidar com o que era aceito, com o que não era aceito ao longo desse longo período que foi da escravidão, né? Então o Robert Lennes, um historiador americano e professor aposentado da Unicamp, ele trabalha um pouco com essa questão. Então essas formas, né? A economia moral da escravidão, então, é um conceito que a gente pode usar para tentar entender como é que como é que essa relação funcionava e como é que havia o que era considerado limite, o que era considerado aceitável ou não, né? Então, assim, a escravidão não significava que o senhor podia fazer o que quisesse. Ele até podia, legalmente falando, mas os escravizados tinham expectativas que eram moldadas pela comunidade mais ampla, né? Se esperava que se tivesse uma concessão mínima de comida, de roupa, se esperava que tivesse que um limite máximo de trabalho. Claro que essas expectativas podiam ser e eram ultrapassadas e ignoradas muitas vezes. Mas isso não significa, né, que elas não tivessem relevância. Porque o senhor sabia que se ele ultrapassasse expectativas, que eram mínimas, evidentemente, para a própria subsistência, né, e que estavam ligadas ao próprio interesse econômico do senhor, né, que ele precisava que os escravos estivessem minimamente saudáveis e que sobrevivessem um tempo mínimo de tempo para ter lucro, né? Considerando que ele investiu o dinheiro ao comprar esse escravizado. Então, essas formas costumeiras, elas são demandas dos escravizados, mas elas também são do interesse econômico, racional, contábil, digamos assim, dos senhores, né? Então, os senhores vão sempre manipular, né, esse tipo de relação. Então, o senhor ele podia ser alguém que concedia benefícios. Não, magnânimo, tá dando, né, um pouco mais de comida, um pouco mais de bebida alcoólica, cachaça, tá permitindo um dia mais de descanso e por aí vai. E isso vai se somar, isso é a contraparte das punições, né? Que a gente vai falar dos castigos, que a gente vai falar daqui a pouco, né? E os escravizados, para lidar com isso, eles tinham que manipular essas categorias, né? Paternalistas, patriarcais, que tem todo um debate, enfim, se são conceitos adequados ou não, enfim. Mas o ponto é que o senhor, ele se apresentava, né, como pai, como pater familias, né? Como chefe da família, porque a família, desde o latino romano do termo, né? Ela não era só a família sanguínea, pai, mãe, filho. A gente está pensando hoje numa família fundamentalmente, ou na família nuclear, né? Pessoas que moram juntos, ou na família sanguínea, né? Mas a gente ainda tem um pouco essa herança, né? A sociedade brasileira ainda tem um pouco essa herança de incorporar os subalternos na família. Essa ideia, por exemplo, de, não, a empregada doméstica é quase parte da família, né? Então, digamos que isso me parece bastante uma herança da escravidão. A ideia de que a escravidão, de que essas pessoas faziam parte da família. Só que a família era, na verdade, um agregado de relações muito desiguais. Então, não tem nada de absurdo de você vender ou bater nas membros da sua família, né? Mas o ponto é que o senhor ele procura se apresentar como um pai que concede benefícios, né, mas também punições, e que o senhor e que os escravizados precisavam lidar e aprender a manipular essas categorias, né? Então, se o escravizado queria alguma coisa, ele tem que reivindicar, digamos, puxando o saco do senhor, fazendo elogios, se apresentando numa condição subalterna e por aí vai, né? Ele tinha que, digamos, fazer uma performance da subalternidade para conseguir alguma coisa do senhor, por exemplo. Mas, enfim, isso também é um pouco, eu estou pensando isso um pouco a partir da bibliografia sobre outros espaços, né? Porque as fontes sobre isso são muito reduzidas, né? Sobre outro espaço ou para o século XIX, né? Porque as fontes do período colonial sobre isso são muito reduzidas.
É, e às vezes, né, as expectativas também são determinadas pela comunidade mais ampla. Então, se você tem um engenho que um senhor é especialmente violento, a, a insatisfação desses escravizados pode contaminar das propriedades próximas. Podiam pensar, olha, será que ele também, meu senhor também vai fazer isso? Então, ou se um escravizado, se um senhor trata os seus escravizados de uma maneira um pouco melhor, os outros escravizados podem olhar e pensar, por que ele não faz isso comigo? Por que meu senhor não faz isso comigo também? Porque as informações circulavam, né? A gente tem muito pouco acesso sobre isso, mas registros criminais, como por exemplo os estudados pela Silvia Lara num livro chamado Campos da Violência, né? Que é um dos melhores e mais importantes trabalhos sobre escravidão. Estava procurando, mas também não achei. É, de, publicado em 1988, né, derivado da tese de doutorado dela, ela estuda processos criminais em campos Goytacazes no finalzinho do século XVIII e início do século XIX. E ela repara, né, como você vê nesses processos, os escravizados que circulam durante a noite, têm contato entre si, falam, enfim. Então, essas notícias circulavam, né, enfim. O, tem um historiador que fez uma tese de doutorado clássica, que foi publicada há pouco tempo, que se chama o Julius Scott, que tem um texto chamado, um livro chamado The Common Wind, publicado em 2018, 2019, sei lá, que é sobre esses rumores que circulavam no Caribe, né, na época no final do século XVIII, né, pós-revolução haitiana. Mas esses rumores também circulavam certamente entre os escravizados, e nas cidades, no campo, em todo lugar, os escravizados tinham contato entre si e certamente conheciam, ouviam falar essas coisas, né? Enfim, então e os próprios brancos também, nos livros, melhor dizendo, né, brancos ou pardos, o que seja, também certamente ouviam, tinham expectativas e pensavam sobre o que os outros falariam, né, dessas relações senhor-escravo, né? Outro elemento importante que muitas vezes fazia parte dessa economia moral de escravidão é o que se chamou, a partir de um historiador polonês, que eu realmente não vou lembrar o nome dele, mas que foi popularizado no Brasil pelo trabalho do Ciro Flammarion Cardoso, a ideia de brecha camponesa, no sentido de que era possível dar aos escravizados um pequeno espaço para plantar comida, e isso aumentava, isso o escravizado aceitava, porque isso aumentava a sua autonomia. Em compensação, por que o senhor aceitava isso? Porque o senhor ia economizar, muitas vezes não ia precisar comprar comida, ia ter um escravizado mais satisfeito e ia gastar menos com ele. E isso também podia, muitas vezes, evitar fugas e rebeliões, né? Você tem uma frase do século XIX, né, de um barão do café, que é citada pelo historiador Eduardo Silva: escravo que tem terra não foge nem faz desordem. Então, você, por um lado, então, se a economia interna, a possibilidade do escravizado produzir autonomamente, ela ampliava a sensação de liberdade e autonomia do escravizado, porque ele sentia como, eu estou fazendo isso, até isso aqui é meu. Mas, ao mesmo tempo, isso também tinha como consequência reforçar a instituição da escravidão, né? Isso também é um dos paradoxos mais cruéis da escravidão, né? As pequenas melhorias cotidianas da relação escravista, muitas vezes, da situação do escravizado, muitas vezes tem como consequência a sustentação da escravidão como um todo, do sistema de vida como um todo. Mas isso talvez seja verdade para a maioria dos sistemas, da maioria das sociedades, né? As melhorias, as melhorias incrementais, pequenas, né, que fazem muita diferença na vida das pessoas, não pode ignorar isso, elas, por outro lado, podem ajudar a atrasar mudanças mais profundas, né? Enfim, e aí é difícil saber o que é melhor ou não, mas enfim, não é exatamente o meu papel dizer o que é melhor ou não, o ponto é só notar nessa questão analítica. E esse que eu falei do escravizado dizer isso aqui é meu, pode parecer um pouco estranho que o escravizado tivesse propriedade privada, mas tinha, porque isso era uma forma de mantê-lo mais satisfeito, de estimulá-lo. Então você tem casos excepcionais, você tem casos de escravizados que eram donos de outros escravizados. Tem um trabalho recente, por exemplo, disso para Salvador no século XVIII, chamada da Daniele Santos Souza, na tese de doutorado dela, publicou um capítulo sobre isso. E você tem também, no século XIX, também na Bahia, do orientador dela, o João José Reis. Eu não sei, eu nunca li sobre isso em outros lugares do Brasil.
mas provavelmente se existia na Bahia, devia existir também. Então podia ser uma coisa, um caso que é mais emblemático para mim, é um caso de um escravizado, né, que o senhor que queria alforria, mas o senhor, ele era um sapateiro, enfim, era um artesão, e aí o senhor fala, só vou te dar alforria quando você treinar um outro escravizado para que ele seja tão bom quanto você. Então, esse escravizado, em vez de dar o dinheiro para o senhor para comprar sua liberdade, ele comprou um outro escravizado, treinou esse escravizado e aí vai conseguir sua alforria e ser registrado no cartório, a gente ficou sabendo disso. Então, essa possibilidade de acumulação do pecúlio, da acumulação da propriedade privada por parte do escravizado era uma forma de incentivo para fazer esse escravizado trabalhar mais. Incentivo positivo, né? E também para diminuir essa resistência dele. Um dos documentos mais interessantes foi publicado por Schwartz há muito tempo atrás, num artigo, acho que na década de 70, acho que foi em 77 esse artigo, que ele publica ali esse documento, e esse documento, o título do artigo se chama The Slave's View of Slavery, a visão dos escravizados da escravidão. E é um documento interessantíssimo, é uma revolta no engenho de Santana em 1889. O engenho de Santana ele tinha sido um engenho jesuítico, até a expulsão dos jesuítas em 1759, e os engenhos jesuíticos eles eram um pouco diferentes de outros engenhos. Os engenhos jesuíticos eles tendiam a ter famílias mais estáveis, eles tendiam a ter uma maior, consequentemente por causa disso, um crescimento vegetativo positivo, nasciam muitas crianças e tendia a depender pouco do tráfico, no sentido de que esses escravizados geralmente não dependiam muito que você não precisava do tráfico para comprar esses escravizados. E muitas vezes esses escravizados conseguiam negociar com os feitores jesuítas condições melhores. O Stuart Schwartz cita uma carta de um jesuíta, né, que está guardada na Torre do Tom, em que ele reclama uma coisa do tipo, só consigo fazer esses escravizados trabalhar, não sei se foi o Stuart Schwartz ou se foi o Paulo de Assunção, que tem um livro chamado Negócios Jesuíticos, enfim, mas é uma carta que o feitor jesuíta fala, olha, o administrador da propriedade, eu só estou conseguindo fazer os escravizados trabalharem, sei lá, 4 horas por dia, assim não dá, não sei o que, enfim. Era certamente um exagero, mas é um indicador, né, de como provavelmente as condições nesses engenhos jesuíticos eram melhores do que nessas propriedades jesuíticas eram melhores do que nos engenhos de propriedade privada. Talvez porque como eles fossem de propriedade coletiva e como você tinha uma perspectiva de continuidade muito grande, você não teria temor de, sei lá, quando morrer vai ter que pedir a propriedade, enfim, você tinha um grau de previsibilidade muito maior. Talvez os jesuítas que administrassem essas propriedades se sentissem menos pressionados, né, a produzir uma quantidade muito grande de lucro sempre, enfim, e tal. E também os jesuítas se beneficiassem de receber doações testamentárias, pessoas que morriam, que doavam à igreja para facilitar a sua ida ao céu, talvez isso facilitasse um pouco também, enfim. Mas o ponto é que as propriedades eclesiásticas em grande escala, jesuíta, beneditina, tendiam a ser diferentes das propriedades particulares. Só que os jesuítas foram expulsos em 1759. E aí as propriedades jesuíticas elas foram administradas pela coroa, mas dando muita autonomia para os escravizados durante 10, 20 anos, e depois foram vendidas para particulares. Essa engenho de Santana, em Léus, ele foi vendido. E aqui é interessante a gente ver, né? Só que aí, em 1789, os escravizados que eram descendentes desde os jesuítas, embora os jesuítas tivessem sido expulsos décadas antes, eles vão fugir e eles vão apresentar uma lista de reivindicações para o seu senhor, e essa lista foi, por sorte, preservada, né? No Arquivo Público do Estado da Bahia. E, se não me engano, ela foi encontrada, agora não sei se ela foi encontrada pelo Stuart Schwartz ou pelo João José Reis, que na época era seu assistente de pesquisa na Bahia, se não me falha a memória. E aqui, então, vou ler alguns trechos desse documento interessantíssimo. Meu senhor, nós queremos paz e não queremos guerra. Se meu senhor também quiser a nossa paz, há de ser nesta conformidade, se quiser estar, pelo que nós quisermos saber. Em cada semana, nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado
para trabalharmos para nós, não tirando um destes dias por causa do dia santo. Então, domingo já era um dia que não se devia trabalhar por causa do... porque domingo era o dia de descanso e de oração. Então eles querem, além de domingo, sexta e sábado não trabalhar. E se cair um feriado, que eram bastante, um dia santo feriado, que eram muitos, de segunda, terça, quarta ou quinta, mesmo assim, eles querem continuar sem trabalhar. Para podermos viver, usar-lhe da rede, tarrafa e canoas, para pescar. Não nos a obrigar a fazer camboas nem a mariscar, e quando quiser, mande os seus pretos minas. Então não queriam catar marisco, porque era algo muito incômodo, catar marisco na rocha, enfim e tal. Para seu sustento, tenha lanche de pescarias ou canoas do alto, e quando quiser comer mariscos, mande os seus pretos minas. Então você tem uma diferença dentro da própria escravidão. Entre esses escravizados descendentes que estavam lá há gerações dessa propriedade açucareira e os minas que tinham sido comprados da África Ocidental por esse senhor há pouco tempo. Faça uma barca grande para quando for para a Bahia, nós metermos as nossas cargas para não pagarmos frete. Então eles queriam que... O Bahia era Salvador. Eles queriam que o senhor construísse um navio, uma barca grande para levar, escoar de graça a produção dos escravizados para Salvador, para que eles pudessem vender lá. Na planta de mandioca, os homens queremos que só tenham tarefas de 2 mãos e meia e as mulheres de 2 mãos. Então eles queriam diminuir, né, a quantidade de mandioca que eles tinham que plantar. A tarefa de farinha, da colheita da farinha, né, enfim, da farinha de mandioca, né, da moagem de farinha de mandioca, há de ser de 5 alqueires rasos. A tarefa de cana há de ser de 5 mãos e não de 6, ou seja, eles queriam que o trabalho diário, esse é mais fácil de calcular, o trabalho diário na colheita da cana fosse reduzido em mais ou menos 17%, né, ou em 1/6. Isso aqui é muito interessante. Os atuais feitores não os queremos. Faça eleição, escolha, não é eleição, não eram os escravizados não iam votar, de outros, e aqui o interessante, com a nossa aprovação. Então ele quer que demita os feitores atuais e escolha outros que os escravizados têm que aceitar. Olha que impressionante. Só não está claro se esses feitores são livres ou da própria comunidade escrava, eu não sei. O canavial de Jabiru o iremos aproveitar por esta vez, e depois edificar para pasto, porque não podemos andar tirando canas por entre mangues. Ou seja, olha, você teve uma ideia idiota de plantar cana nesse lugar que a gente disse que não serve para cana, mas a gente vai colher dessa vez porque a gente é bonzinho, mas depois não mais. Porque depois não podemos andar tirando canas por entre mangues. Poderemos plantar nosso arroz onde quisermos, e sim em qualquer brejo, sem que para isso peçamos licença, e poderemos cada um tirar jacarandás ou qualquer outro pau sem darmos parte para isso. Eles podem usar como quisessem a terra ali, né? Plantar arroz, tirar a madeira, que era uma madeira valiosa, né? A estar por todos os artigos acima, a concedermos-nos estar sempre de posse da ferramenta, estamos prontos para o servirmos como dantes, porque não queremos os maus costumes dos mais engenhos. Ou seja, eles sabem que a relação senhor-escravizado é diferente dos outros engenhos. E eles não querem que isso se reproduza na Bahia, no seu engenho. Tive que parar porque, obviamente, na hora que a gente está gravando, a aula, passa um carro de bombeiros aqui em frente com uma barulhada gigantesca, né? Enfim, acontece. E aí o último, mas não menos importante. Poderemos brincar, folgar e cantar em todos os tempos que quisermos, sem que nos impeça e nem seja preciso licença. Então, que interessante, né? Enfim, ele está tentando aqui restringir, né? Eles estão fazendo uma série de pedidos para o seu senhor, né? E você vê o que eles estão... Eles não estão pedindo sua liberdade porque isso não era factível. Não adianta dezenas de escravizados querem ser livres porque eles não vão conseguir a liberdade. Mas eles estão reivindicando melhores condições. E o senhor é obrigado a aceitar, mas depois que aceita, ele obviamente não vai cumprir esses fatores, né? Vai chamar forças militares para ajudar a reprimir os escravizados, enfim, mas que depois, acho que se não me engano, 30 anos depois, 1832 anos depois, 1821, vão até se rebelar de novo. É nesse mesmo engenho Santana.
Então isso é interessante porque mostra, né, um dos pouquíssimos documentos que você vê como esses escravizados falando de como eles achavam que deveria ser a escravidão. Embora, obviamente, os pedidos deles tenham ligados com o que eles considerassem ser possível ou não, né? Então, um outro ponto que é central, enfim, é entender o castigo. Né? Não tem como ignorar o fato. É claro que você tem que ter colaboração, você tem que ter negociação, você tem que ter adaptação. Mas a escravidão se baseava sempre, em última instância, como está inclusive naquela citação do Philip Morgan no início da aula, na violência. Então, a violência ela era inevitável. Por um lado, a violência tinha uma função que eles consideravam até de pedagógica. A violência para ensinar para aprender, para ensinar a obedecer e ensinar a produzir. Você tem alguns senhores, né, o Antonio que diz isso, que quando o escravizado chegava lá, tomava uma surra. Chegava perto, tomava uma surra. Por quê? Para aprender quem manda, enfim. Não fez nada errado? Não fez nada errado, mas vai apanhar mesmo assim. Para já se acostumar, né, pessoal, talvez um dos casos mais evidentes do quão violenta era a escravidão, né, enfim. Mas era uma violência que deveria, em princípio, ser controlada, né? Não devia ser uma violência sem sentido, né? É uma violência que tinha uma função. E se o senhor, então, ele podia, era a contraparte desse dito paternalismo, se o senhor podia dar benesses, também ele podia punir. E certamente as punições eram muito mais comuns, né? A coroa, como eu falei no início da aula, ela vai chegar a tentar controlar o castigo, mas fundamentalmente não funcionava, né? Ele só tinha, era uma tentativa de controle muito vaga, muito limitada, que tinha intenção de tentar de eliminar, diminuir os conflitos. Mas na prática não funcionava. Não funcionava nada disso, assim. Essa dominação colonial, ela tinha muito pouco sentido, né? Porque ela não conseguia tornar, essa tentativa de restringir a violência tinha muito pouco sentido porque o Estado não tinha mecanismos para isso e porque, no final dos contos, ele vai atender aos interesses dos senhores. Então, as tentativas como essa lei de março de 1688, ela acaba voltando atrás e ignorando, né? Muitas vezes, né, quem cuidava como os escravos se comportavam ou não era o próprio senhor, né? O Estado só cuidava da criminalidade escrava quando ela escapava da jurisdição senhorial, né? Quando o escravizado fazia algo que ia além da jurisdição senhorial. Matar alguém, né, geralmente fora da propriedade, roubar alguma coisa fora da propriedade, ou cometer alguma coisa que pudesse ser considerado como heresia, como por exemplo feitiçaria ou bigamia, que aí podia ser preso pela Inquisição, e por aí vai, enfim. Então, mas geralmente o controle dos escravizados dependia muito mais do poder privado do que do Estado. O interessante que alguns estudos sobre criminalidade escrava mostram era que muitas vezes escravizados nesses processos que vão dar a crime, muitas vezes estão próximos de pobres, né? Porque os pobres podem estar numa condição que não é tão necessariamente diferente de um escravizado, especialmente se não fossem brancos. Então, vários processos criminais eles revelam, né, relações de proximidade entre livres e pobres. Aqui algumas imagens, né? Enfim, aqui por que essa punição está com isso? Essa imagem está Vinícius Coisa Nova, se não me engano. Por que essa punição está sendo feita, né, com um monte de gente assistindo, né? É exatamente essa função de ensinar, né, de amedrontar os outros. Você punir em público para que todo mundo pudesse ver e, portanto, não fizesse algo que merecesse punição, né? Esse aqui é um desenho de um francês, né, o François Froger, que veio no final do século XVII no Brasil, na Bahia. E aí é um desenho como os portugueses lidam com escravos que haviam desertado, fugido, né? E aí o cara está sendo enforcado e chicoteado, né? Enfim, provavelmente, enfim, não era exatamente assim, né? Mas é uma uma rara representação da época colonial da punição, né? Essa no início do século XIX, né? Também mais uma, né? É uma punição já privada, né? O feitor ou o senhor pancando o escravizado, né? Você vê como ele está amarrado numa posição de submissão absoluta, né? E você tem outro aqui atrás, né? Um negro punindo o outro negro amarrado no tronco da árvore, né? Certamente a ideia não era que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas a ideia era mostrar dois tipos de punições ao mesmo tempo, né? E aqui três citações sobre punição. A primeira é do jesuíta, o Jorge Bense, no livro A Economia Cristã dos Senhores no Governo dos Escravos. Haja açoites, haja correntes e grilhões, tudo a seu tempo e com regra e moderação devida, e vereis como em breve tempo fica domada a rebeldia dos servos, porque as prisões e açoites
Mais do que qualquer outro gênero de castigos, lhes abatem o orgulho e quebram os brios. E tanto que basta só que os veja o servo, para que se reduza e meta a caminho e venha a obediência e sujeição do seu senhor. Então, o que está querendo mostrar aqui é como o castigo ele tinha uma função de dominação. Você quer bater na pessoa para humilhá-la e para mostrar quem manda e para fazer com que essa pessoa obedeça. Já essa citação também é um panfleto publicado em Portugal no segundo metade do século XVIII, em 1764, e que relata bem, né, como a violência podia ser feita sem muita consideração e sem qualquer consequência. Né? Sempre reparei, é um mineiro falando como letrado, esse é o mineiro, sempre reparei que no Brasil se tratam os negros pior do que uma besta, um animal, dando-lhes aspérrimos castigos, chamando-lhes nomes muito injuriosos, e contudo os pretos se acomodam. Em certo engenho na Bahia, vi eu morrer em um dia 2 negros, estando seu senhor à sua vista, mandando-os açoitar por outros escravos. E no rio, em uma roça, via um senhor que por suas mãos matou um negro, e mais nenhum deles teve castigo algum pelas mortes dos negros, nem nisso se falou. E aqui o mais importante. Porque, enfim, se mataram os negros. Eles é que ficaram perdendo o seu dinheiro. E cada um é senhor do que é seu. É a coisificação absoluta. O escravizado não é um ser humano, é uma coisa que o senhor pode dispor como quiser. Enfim. Isso nunca chegou a ser codificado em lei, como havia na Carolina do Sul. Na Carolina do Sul estava em lei que o senhor jamais poderia ser acusado de homicídio por ter morto seu escravo, porque se consideraria que isso não foi de propósito, já que no final das contas o seu escravizado era propriedade dele e ninguém queima dinheiro, né? Enfim. Então isso é um exemplo máximo dessa codificação, né? Mas pior ainda é uma denúncia à Inquisição do meio do século XVIII contra Garcia Dávila Pereira de Aragão, uma das famílias grandes proprietários do sertão, e com propriedades imensas no sertão da Bahia, do Piauí. Você tem até a chamada Casa da Torre, né? A fortaleza dele está lá. Você pode encontrar lá, você pode visitar, né, na Bahia, no interior pouco dentro do interior da Bahia. Enfim, eu nunca fui, tenho que ir, né? Enfim, até pretendia ir, né? Eu queria fazer pesquisa em Salvador esse ano e ficar umas 2 semanas. No fim de semana eu queria ir no Recôncavo, ir Cachoeira, enfim e tal. E eu queria ir também na Casa da Torre, mas aparentemente não vai ser possível. Então, essa denúncia, ela relata mais ou menos 2 dezenas de casos brutais de violência do senhor contra os escravizados. E era uma violência colante sem propósito, era puro sadismo. Tem coisas muito, muito piores. Eu escolhi uma só, mas mas aí, enfim, se tiver curiosidade, botem no Google, né? Foi publicada pelo Luiz Motti. Acho que o título do artigo se chama Torturas na Casa da Torre. Eu até tuitei isso esses dias, enquanto eu estava relendo para revisar a aula. Estava relendo o artigo e a fonte, né, e você fica absolutamente impressionado com quão psicótico, sádico e desgraçado era o senhor, né? Isso é um pouco inevitável, né? Porque, e aí, enfim, a gente pode pensar um pouco, lembra um pouco o senhor interpretado pelo Michael Fassbender no 12 anos de escravidão, que deveria ter ganho o Oscar, né? Enfim. Não lembro quem ganhou naquele ano, mas certamente não mereceu mais do que o Michael Fassbender, né? A Lupita Nyong'o ganhou o Oscar, mas as cenas dela são tão poderosas por causa também dessa interação do Fassbender, e vice-versa, né? Os dois tinham que ter ganho o Oscar juntos, que eles foram absolutamente espetaculares, os dois. Então, no final das contas é isso, a escravidão, o poder que uma pessoa exerce sobre outra, né, potencializa esse sadismo, né, em algumas pessoas, né? Claro que isso significa que existe senhor bom, não existe senhor bom. Como a base da escravidão é a violência, todo senhor é mau, mas alguns mais do que outros. E esse caso aqui fez com que essa denúncia fosse até para a Inquisição. A Inquisição não fez nada, porque não era exatamente um tema para a Inquisição, mas mostra que a pessoa ficou desesperada, você não sabia para quem denunciar, e você não tinha nenhuma comunidade mais ampla para lidar com isso, porque a propriedade da Casa da Torre era muito isolada. Então, item 15, essa é a 15ª denúncia, né?
costuma açoitar seus escravos, maiormente no dia da sexta-feira da paixão, né? Que é quando Jesus Cristo, né? É a paixão de Cristo, ele vai sofrer violência, enfim, todo mundo deve conhecer, né, a história. E lembra visualmente, né, como foi representada no filme do Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo. Costuma açoitar seus escravos, maiormente, principalmente no dia da sexta-feira da paixão, estando toda semana, muitas vezes, sem açoitar. E no dia da sexta-feira, anda em casa como endemoniado, ora dizendo pela casa, passeando de suas escravas: a quem açoitarei eu hoje? Ora dizendo: ando com vontade de ver sangue de gente açoitada. Parece um negócio de vilão de, sei lá, de filme B, enfim, sabe? Mas parece muito convincente, vendo a denúncia toda, né? Você fala, por que o cara ia inventar uma denúncia? Se você queria prejudicar o cara para uma Inquisição, você inventa uma denúncia que a Inquisição levaria mais a sério. Mas que a Inquisição lidaria com isso. Você fala, ele diz que não é pecado se deitar com uma escrava. Isso é uma proposição herética, várias pessoas ficam punidas por isso. Ele diz que Lutero estava certo em alguma coisa. Ele diz que os padres não mandam nada, não devem ser respeitados. Podia ter falado qualquer coisa dessa, mas não, ele faz uma lista gigante desses cativos escravizados, que bota o que tende a aparecer que devia ser verdade. E assim andam todos de casa assustados, vendo, né, que o Senhor é padecente. E naquela lida que anda, das 9 horas da manhã por diante, manda pegar naquela ou naquele que lhe parece, e os manda açoitar por 2 escravos, tudo a um tempo, ao mesmo tempo, até cansarem. E cansados estes, manda continuar por outros 2. Ora postos em escadas crucificados, sou amarrada, né, enfim, ora em camas de vento no ar, ora como lhe parece, sempre com martírios e heresias, deixando no chão poças de sangue, regalando-se de ver os cachorros comerem e beberem o sangue dessas miseráveis criaturas, os escravizados. Enfim, um psicopata. Psicopata. E certamente houve muitos outros senhores como ele. Isso não era economicamente, não devia ser todos, porque isso não era economicamente adequado, né? E certamente alguns senhores menos psicopatas podiam ter medo de ser mortos pelos seus escravizados, né? Mas que certamente havia muito mais do que a gente consegue imaginar, havia. Mas, independente do castigo, da violência, do trabalho, né, ou ligado a tudo isso, na verdade, você também tinha famílias, né? Antigamente se tinha essa ideia de que a escravidão destruía completamente as famílias escravizadas, né? De que a escravidão produzia uma anomia social muito grande, enfim. Mas, primeiro na década de 70 nos Estados Unidos e depois na década de 80 no Brasil, se viu que não. Quando se começou a pesquisar a documentação mesmo, se viu que os escravizados formavam famílias. Que o excepcional não era ver família escrava, o excepcional era que as famílias escravas não existissem. Porque todos os lugares que você pesquisou com fontes adequadas, você encontra família escrava. Você encontra nos inventários, por exemplo, você encontra relações regulares, né, nos registros de batismo, você encontra em casamento, você encontra no registro de casamento. Então, você tinha famílias escravas, embora nem todas elas fossem legitimadas na igreja, né? Nem todo isso variava bastante de lugar para lugar e de época para época. Como a gente vai ver, como a gente pode ver por essa tabela aqui, né? Essa tabela, ela reúne dados. Eu fiz isso uma apresentação para mim, né? Para uma pesquisa uma vez. Eu trabalhei com essas paróquias aqui: Santo Amaro, Paripe, Jaguaripe e Itaparica, né? No século XVII, no Bahia. E eu comparei com estudos de outras pessoas, né? Na Bahia e no Rio e em Minas Gerais, né? E aí o que a gente repara? Varia muito grande. Na própria Bahia, por exemplo, você pode pegar, se você pegar Jaguaripe da década de 1950 e Santo Amaro da década de 1950, Santo Amaro tem tipo 3%, Santo Amaro é uma região açucareira, tem tipo 3% de escravizados, e Jaguaripe tem tipo 3% de crianças, filhas de pais escravizados casados, e Jaguaripe tem 20%, 21% nesse mesmo período. Então você vê como varia isso. Jaguaripe era uma área não açucareira, né? Muito mais, nessa época, muito mais produtora de mandioca, né? Então varia muito de um lugar para o outro. Você pode, e se compara na mesma época que São Gonçalo, no meio do século XVII, no Rio de Janeiro, também nessa década de 50, você tem 47%. Então, o interessante é notar como você tinha variações muito grandes. É difícil saber por quê. Talvez por causa dos esforços dos párocos locais,
talvez por causa de tradições, mas aí você teria que, para saber se é uma coisa específica do local, você teria que fazer um estudo do local ao longo de período muito longo, talvez todo o período colonial. Além disso, tomar muito tempo, porque é muito trabalhoso trabalhar com esse tipo de documento, né? Enfim, aqui um registro, né? Esse aqui é de Santo Amaro, se não me falha a memória. Eu trabalhei na tese e aí eu não lembro mais exatamente quando é, né? Enfim, são esse tipo de registro aqui. Não, acho que ele é Jaguaripe, acho que é um dos últimos de Jaguaripe, se não me falha a memória, mas enfim. Então, o interessante aqui é que isso você fazer, talvez você tenha uma análise precisa, você teria que pegar muitas paróquias ao longo de todo o período colonial e aí fazer esses cálculos desses dados, enfim e tal. Mas isso exigiria muito tempo, muito esforço e tal, uma pesquisa coletiva e por aí vai, né? Então, muitas vezes a gente tem dados um pouco fragmentários, né? Em poucos lugares a gente tem dados de longa duração, como esse São João del Rei, que é num livro belíssimo da Silvia Brigger, né? Sobre compadrio, família, lá em São João del Rei. Que se chama... Achei, se eu conseguir achar. Que se chama... Não dá para enxergar direito, mas se chama Minas Patriarcal, publicado pela Ana Blume. Recomendo bastante, um dos melhores livros sobre essa questão da família na sociedade colonial. Embora vá até, né, o meio do século XIX. Então a gente percebe bastante, né, como há variações muito grandes, né, nesse período. Então você tem, por exemplo, 11 a 43% lá, mas em Vila Rica, também no início do século XIX, também em Minas Gerais, você tem 2%. Então varia bastante. Há uma diferenciação muito grande, né, de um lugar para o outro. Isso talvez tenha a ver com a relação com o tráfico, talvez tenha a ver com o tipo de propriedade em cada lugar, mas não necessariamente, né? São Salvador, que foi outra casa, se metade do século XVIII, era uma área que recebia bastante escravizados, era uma área também açucareira e tinha uma taxa, por exemplo, maior do que boa parte da Bahia, provavelmente na mesma época, enfim e tal. Não é difícil saber, sinceramente é difícil saber por quê, mas o ponto é que havia variações muito grandes, né? Nas cidades, nas paróquias mais urbanas, costumava ser menor. Por exemplo, a paróquia de São José, no Rio de Janeiro, enfim, que era bem menor do que, por exemplo, a paróquia de Jacarapaguá, que era uma paróquia rural, né? Algumas décadas antes. Mas enfim, é isso. Para saber, a gente teria que ter estudos muito mais sistemáticos, né? O grupo de pesquisa Antigo nos Trópicos, com João Fragoso, Roberto Guedes, Antônio Carlos Ducati Sampaio, estão fazendo esse tipo de estudos da longa duração, muitos registros de batismo no Rio de Janeiro. Então, talvez eles consigam saber um pouco melhor, eles consigam depois, essa pesquisa dê origem a estudos um pouco mais precisos, né, sobre isso, pelo menos para o Rio de Janeiro. Mas, enfim, é uma coisa que a gente ainda tem bastante coisa a evoluir. A vantagem é que esses paroquiais estão quase todos online. Os mormons, a igreja, acho que agora o nome mormons eles têm usado menos, não sei. A Igreja de Jesus Cristo de Todos os Santos dos Últimos Dias, eu acho que é esse o nome correto, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, eles têm um portal chamado Family Search, que colocou online registro de batismo, enfim, registros que podem ajudar a fazer genealogias para o mundo todo, inclusive registro de batismo, para a maior parte do Brasil. Então, até quem quiser pesquisar isso, você não precisa ir no arquivo paroquial, no arquivo da cúria de uma região. Você vai na internet e consulta isso online e resolve o problema. Então, é fantástico isso, assim. Então, é uma coisa que facilita, embora aquela documentação seja bem ruim de se ver. Então, é bem interessante, né? Esse tipo de coisa. Uma coisa que tem estudado muito em registros paroquiais, além dessa taxa de legitimidade, ou seja, das crianças que nasceram filhas de pais casados, é a importância do compadrio. A ideia de que o compadrio, né, era uma relação social importante nas sociedades católicas, porque ela criava uma relação de parentesco espiritual. Então, você estudar o compadrio, você permite ver traços, as relações, os registros paroquiais são documentos maciços, reiterativos, que abarcam a maior parte da população. Eles se repetem ao longo do tempo e eles incorporam muita gente. Então, eles são uma fonte privilegiada para você estudar escravidão, porque é nas poucas fontes vai aparecer o nome dos escravizados lá. Então, você pode pegar essa documentação toda e tentar enxergar alguma coisa.
E isso tentar enxergar padrões. E você pode também, às vezes, caçar trajetórias. Você vê que algumas pessoas aparecem várias vezes, em alguns casos, dezenas de vezes. Então você pode ver quem batiza os escravizados de um grande senhor. Quem batiza os escravizados dos pequenos senhores? Quem esse grande senhor batiza? Que brancos batizam que livres batizam escravizados? É, que escravizados batizam outros escravizados? Você pode procurar esses padrões, enfim. E aí o que muitas vezes se percebe? É que essa hierarquização, né, ela, ela tem como consequência, né, é uma essa hierarquização tem essa documentação permite você discernir talvez padrões de hierarquização. Então, por exemplo, geralmente o padrinho é alguém de uma posição de estatuto social superior. Então, se você traçar isso, você pode ver, olha, quem são esses escravos que apadrinham um monte de gente? Será que eles tinham uma posição social superior dentro da própria escravaria? Quem são os escravizados que conseguem padrinhos mais prestigiosos? Por exemplo, o filho do senhor, o primo do senhor ou algo que valha. Quem são os escravizados que não? Então você pode tentar descobrir um pouco melhor como funciona isso. Então você pode ter cada tipo de relação pode ter significados diferentes. Então, por exemplo, a relação com os livres podia ser uma forma de você obter aliados, pessoas que intercedessem em seu favor na relação com o senhor. Ou podiam também ser livres pobres, né? Que viviam, às vezes, em condições sociais muito próximas com os senhores, mas que tinham que os escravizados, mas que tinham a vantagem de ser livres, que por isso podiam ser considerados aliados importantes para os escravizados. Por outro lado, quando os escravizados, né, eles têm padrinhos e madrinhas mulheres, padrinhos e madrinhas escravizados, podia ser uma forma de reforçar, de ligar mais fortemente essa comunidade escrava, né? E você tem casos que são muito claros. Você tem, por exemplo, uma antiga fazenda dos jesuítas em Campos do Goytacazes. Os registros paroquiais dela foram estudados pela Sheila de Castro Faria e pela Mariana Guglielmo, na dissertação dela, que por acaso é minha esposa, e por isso que eu lembro bem desse caso, né? E as duas mostraram como, né, você tem a imensa maioria dos escravizados eram batizados, dos escravizados estabeleciam relações de compadrio nessa fazenda jesuítica, estabeleciam relações de compadrio com outros escravizados também. Então, consequentemente, da mesma comunidade, porque geralmente, muitas vezes, as relações eram dentro dos mesmos senhores. Casamento quase sempre eram casamentos entre de propriedades do mesmo senhor, porque o senhor não queria porque se casassem e fossem de propriedades distintas, eles teriam o direito de coabitar. Isso limitaria a ação do senhor. Então, geralmente, os casamentos só aconteciam entre escravizados do mesmo senhor. O compadrio geralmente acontecia dentro da mesma comunidade escrava, dentro da mesma propriedade, quando eram grandes propriedades, e entre várias comunidades, quando eram pequenas propriedades, né? Então, isso também pode indicar como comunidades grandes eram relativamente pequenas entre si, como comunidades grandes estabeleciam relações internas fortes, como pequenas propriedades forçavam os escravizados a estabelecer relações entre várias propriedades. Então, o compadrio, né, enfim, ele era possível, o trabalho do João Fragoso, de outros historiadores do mesmo grupo de pesquisa, né, eles têm procurado mostrar como o compadrio podia servir como uma espécie de controle social. Alguns escravizados se aproximavam do senhor e esses, por sua vez, se aproximavam de outros escravizados. Então você tinha uma espécie de relação, uma escadinha, né, em que você estabelecia vários laços hierárquicos de controle que ajudavam a manter a ordem nessa sociedade de escravos. Só que o mais difícil de estudar o compadrio é que a gente não sabe a sua eficácia prática, né? A gente pressupõe que ela tenha, a gente consegue enxergar em alguns momentos, mas será que ela tinha para todos? Muitas vezes as crianças batizadas vão morrer muito cedo. E o que acontece com a relação de compadrio? Então é muito difícil saber, a verdade é essa, quão eficaz era, né? Isso foi grande a minha angústia, né, trabalhando com essa documentação, né? Então, eu acho que é uma questão muito importante a sendo colocada, né? É muito instigante os trabalhos do João Fragoso e companhia sobre isso, mas eu acho que a gente tem que avançar muito, talvez cruzando fontes e pensando muito mais sobre isso para
para chegar à conclusão de como isso funcionava, né, na prática, né. Enfim, eu não sabia muito bem qual aula eu colocava isso, mas isso é uma matéria da Folha de São Paulo sobre uma pesquisa que saiu há pouco tempo sobre o genoma dos brasileiros, né? E aí o que ele mostra aqui? Que você tem uma presença, primeiro, você tem uma presença do genoma africano menor do que a presença do que a proporção de imigrantes para o Brasil, né? Como a gente falou. Então isso provavelmente indicaria essa mortalidade. Embora isso seria calcular a proporção de mulheres, aí já é ainda mais difícil, enfim, mas provavelmente a coisa se sustenta. Você tem uma proporção surpreendentemente grande de indígenas, considerando que os indígenas agora são mais ou menos 0,5% da população brasileira, né, mas que 34% dos brasileiros teria, né, herança mitocondrial materna indígena. Mas o impressionante aqui é a diferença entre a herança mitocondrial materna, a herança mitocondrial materna e a herança do cromossomo Y, ou seja, que é paterna. Então, se 36% das pessoas têm herança mitocondrial genes africanos, só 14,5% tem só 14,5% do cromossomo Y tem. O que isso significa? Que as mulheres africanas deixaram muito mais descendentes do que os homens africanos, e a desproporção é absurdamente maior no caso dos indígenas, né? 34% contra 0,5%. Então, isso evidencia também, né, como essa sociedade colonial, isso é estupro, mas não é só, é muito estupro, evidentemente. Não é só estupro, porque você tem o fato de que essas mulheres também vão, na sociedade, vão casar, vão ter filhos também, às vezes, voluntariamente, com outras pessoas livres e por aí vai. Mas é um indicador indiscutível, né, de como dessa dominação europeia ela se exerceu sexualmente também, né. Você vê, né, 75% da herança do cromossomo Y dos genomas sequenciados é masculina, né. Enfim, claro que a pesquisa tem que continuar, é sempre difícil saber o quão reprodutiva ela é, mas só a desproporção desses dados aqui é absolutamente impressionante. 14% da feminina, 75% da masculina. Então isso já indica, né, brutalmente o quanto as relações desiguais que vão determinar, né, violentamente, geralmente, né, e violentamente muitas vezes, em alguns casos não violentamente, mas o fato é que havia família escrava, certamente, e isso ajuda a entender esse 14,5% dos homens, né, do cromossomo Y, mas também havia, né, estupros numa escala gigantesca, enfim e tal. E o estupro não precisava ser necessariamente violento para se qualificar como estupro, né? Porque a relação de poder era tão desigual que, como qualquer relação de senhor e escravo, de distância deve ter sido um estupro, né? Porque mesmo o consentimento era um consentimento dado numa relação de desigualdade de poder gigantesca, né? Então, isso indica, né, que embora houvesse família escrava, né, você também tinha essa relação desigual que ajuda a entender esses dados aqui. Enfim, então é uma coisa que impressionou muito, isso eu quis colocar aqui. Já esse relato em version de inglês, né, ele quer dizer por que era raro a relação senhor-padrinho. Geralmente, era possível que um escravizado conseguisse um livre, mas raramente era um padrinho. Realmente era o senhor que era o padrinho dele. Por quê? O Costa explica, eu nunca ouvi falar que o senhor no Brasil fosse padrinho de seu escravo. Nem acho que isso nunca aconteça, pois essa ligação é tão importante que o senhor nunca pensaria em castigar esse escravo. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Enfim, que está querendo mostrar como ele está querendo evidenciar essa importância da relação de compadrio, né? É um indicador anedótico importante. Embora também, às vezes, você sempre tem o grau que esses caras estão querendo enfatizar um tanto o exotismo, né? Para tornar seus livros mais interessantes e populares, né? Então é difícil saber o quão verdade isso é, né? Mas o fato é que você olhando a documentação, senhores escravos são muito, muito raros, assim. O senhor padrinhando diretamente seu escravo é algo do tipo 0,1% ou menos. Enfim, então um caso a cada 1000, uma coisa do gênero. Eu devo ter achado 1 ou 2, enfim. O Schwartz também achou muito poucos para os que ele encontrou, enfim. Então tudo isso indica bastante, né, mas não quer dizer que não fosse possível estabelecer relações, como por exemplo essa escadinha, né? Então alguém da família do senhor apadrinha um escravizado, e esse alguém que apadrinha esse escravizado, e esse escravizado apadrinha outros escravizados, ou alguém da família do senhor apadrinha um livro de cor, que por sua vez apadrinha escravizados, enfim e tal. Então era possível ter isso, que é o argumento
do João Fragoso, enfim e tal. Mas é algo que acho que a pesquisa ainda está em curso, né? Está se avançando ainda muito nisso. Já essa citação do Conde Assumar, o governador bem racista das Minas, ela é interessante para mostrar como o senhor, era possível temer, o compadrio podia reforçar a comunidade escrava e isso podia dar medo. Que entre negros não haja subordinação alguma de uns para outros, como até agora houve. Porque a maior parte dos negros que se batizavam tomavam por seus padrinhos os mesmos que depois reverenciavam e a quem obedeciam cegamente, desprezando o castigo de seus senhores. Não sendo este ainda o mais prejudicial, se reconhece nesta parte outro de gravíssimas consequências, pois achando-se tão grande quantidade de negros subordinados a outros que são seus padrinhos, e ordinariamente entre eles de maior respeito, e sucedendo que Deus Nosso Senhor não permita que intentem segunda vez conspirar contra os homens brancos em benefício da sua liberdade, como já pretenderam fazer no tempo do meu governo. Entre várias disposições que ordenei declaradas, foi uma que me parece não pouco essencial, que foi de encomendar geralmente a todos os reverendos vigários procurassem evitar com todo cuidado não aceitar para padrinhos dos negros se batizarem e casarem mais que homens brancos, para que desta sorte se vá desvanecendo a subordinação considerada e adquirida por este parentesco espiritual. Então, você vê aqui como o parentesco também podia ser visto como ameaça. O parentesco podia ser uma forma de dominação, também podia ser visto como uma ameaça por esse governador, né, de Minas Gerais, o Conde de Assumar. Então, é interessante esse ponto. Para terminar, né, e complexificar um pouco a situação, né, é pensar o seguinte, né, essa relação do senhor-escravo é complexa o suficiente para que os senhores, às vezes, decidissem armar os escravos. E para fazer isso, você tem que ter bastante confiança, né? Porque se você armar o escravo, você armar o escravizado errado, o que ele vai fazer com você? Ele vai te matar, né? Ou ele vai fugir, enfim e tal. Então, na verdade, o que acontece isso indica, né, como os escravizados podiam colaborar com os senhores em busca, né, de melhores condições. Isso é uma coisa comum, né? Na maioria das sociedades agrárias, né, você arma dependentes, escravizados ou não, como capangas armados, porque a terra, né, essa é uma maneira de se transformar a terra e o controle sobre trabalhadores em poder político, né? Então é uma maneira desses caras, dos proprietários, exercerem a dominação nessa sociedade. Só que eles não vão armar qualquer um. Você vai ter que escolher alguns escravizados e não outros, né? Então você escolhe, por exemplo, o que o João tem chamado, né, de elite da senzala, né? Como a gente falou mais cedo. Então você é uma maneira de você reforçar essa hierarquia interna da escravidão. Você dá armas somente para escravizados que já estão em condição superior a outros escravizados e que por isso, né, e que dessa forma você não ameaçaria a escravidão. E isso era possível porque a escravidão era tão forte, tão amplamente legítima, que esses poucos escravizados sabiam que caso eles usassem as armas contra os senhores, o que ia acontecer com eles? Eles iam ser mortos. Então, porque eles não tinham, digamos, um apoio fora. Então, podia ter uma rebelião imediata, ou podia fugir, mas os senhores poderiam mobilizar todo o peso da sociedade escravocrata para reprimir esses escravizados. Então, isso também certamente fazia com que esses escravizados pudessem lutar contra, pudessem aceitar esse tipo de coisa, né? E às vezes até o Estado vai utilizar esses escravizados armados, né? Então você tem, por exemplo, o caso na luta contra os neerlandeses, né? Em que vários escravizados vários livres de cor, ou fugitivos, né? Que diziam que eram livres, vão receber o apoio de escravizados para lutar contra os holandeses. E aí eles vão conseguir a liberdade. Os holandeses parecem ter feito isso, mas em uma escala bem menor do que os portugueses. Então, os escravizados, né, enfim, o Estado podia usar isso, escravizados em momentos de crise, né, e depois os livros de cor vão continuar servindo militarmente, os Henriques vão existir até o século XIX, né, vão lutar contra Palmares, inclusive, e tal. Mas se fazia isso sempre respeitando os direitos de propriedade. A coroa falava, olha, pede para os senhores darem a alforria para os escravizados que forem lutar, mas se o senhor não quiser dar, a gente compra a alforria dele, a alforria do escravizado. Porque você não pode respeitar o direito de propriedade desses escravizados. Isso seria absolutamente inaceitável para
para essa sociedade. Aqui, só de curiosidade, né, um dos poucos casos que eu achei desses escravizados armados, né, enfim. E aqui do lado esquerdo está o documento, né, não está muito legível, mas está razoável. E aqui a minha transcrição, sem muito cuidado, né, porque não era uma coisa muito importante para a tese, mas só para dar uma ideia. Né. Então são dois meirinhos que chegam para notificar, né, o senhor de uma decisão judicial. É o que acontece. Sendo-nos lá às 6 horas da manhã e acercando-nos uma casa senzala de um mulato por nome Antônio Barroso Parado, não sei o que estava escrito, sendo fazermos a dita diligência na forma do mandato para que não saísse da casa ninguém, avisar para a segurança da diligência dos escravos da casa, e mais eram, saiu o dito mulato Antônio Barroso com armas de fogo, e dizendo que nos fôssemos embora, que lhe despencassem, senão nos mataria. E o dito juiz lhe disse que se deixou estar em sua casa, que com ele não tinham nada, e que se amanhecendo se mandaria recado a seu senhor para se fazer a diligência. Veio então o negro da casa Antônio de Aragão, que era o seu origem que tivesse sido notificado, por nome Cabinda. Na verdade era o nome de um lugar da África, né? Enfim, da África centro-ocidental, com uma etnia, com uma espada na mão. Então, enfim, o que estão dizendo, aí vão todos esses escravizados vão atacar, né? Vão atacar os dois meirinhos, né? Vão ameaçar eles, vão botar eles para correr literalmente, né? E atacando com palavras, com pancadas, vários mulatos e negros do engenho, né? Com armas e paus. E aí eles são obrigados a fugir e não conseguem cumprir. Então você vê como esse senhor podia usar esses escravos armados para resistir ao poder do Estado. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, espero que amanhã também, talvez na sexta, a gente vai discutir a propriedade, a gente vai discutir a resistência, fugas e rebeliões no Brasil colonial. Obrigado, pessoal, quem ficou até aqui.